que você olha assim, você fala, pô, isso aí é um gabinete, isso aí é um PC parrudão com placa gráfica assim fenomenal, etc e tal, mas enfim, eu acho que é muito mais interessante você trazer, não importa se o visual é bonito ou não, você trazer algo e mostrar que é um canhão para que veio, do que tentar fazer um console com design bonitinho, porém ele ser ordinário. A gente já viu muito disso antecessoramente em outras plataformas inclusive, né? Então é melhor dizer para que veio. E o que é interessante, ele agora é retrocompatibilidade. Aí você fala, poxa vida, isso é importante por quê? Porque de cara nenhuma geração logo tem 100, 200, 300 títulos, com exceção do Play 2. E aí você fala, pô, você está falando do concorrente? Calma, eu chego lá. O que acontece? Normalmente é muito difícil uma nova plataforma, uma nova geração já chegar com muitos títulos. Normalmente você chega lá com 3, 4, 5, no máximo 10. Mais do que isso é impossível. Então assim, é legal por ter essa retrocompatibilidade, ou seja, vai poder rodar jogos do Xbox 360, do Xbox One, etc e tal. Então é legal ter essa retrocompatibilidade para você também continuar tendo as opções e para que o investimento que você fez em termos de dinheiro dos jogos antecessor possa continuar valendo para a plataforma atual. Isso é bom. Agora, em termos de estúdio, para desenvolvimento, muitos jogos vão ser ainda lançados esse próximo ano para o Xbox na sua geração atual, o Xbox One. Tá? Então, muitos jogos vão estar sendo lançados ainda nesse próximo ano de 2020. Então, o que acontece? Você não pode pegar pura e simplesmente pegar esses jogos e jogar no lixo. O investimento de milhões de vários estúdios, jogar no lixo. Até porque muita gente vai continuar jogando, poxa vida, independente de vir a nova geração ou não, muita gente vai continuar jogando a geração antecessora. Enfim, até porque a próxima, o Xbox, o One X, vai vir somente em dezembro, né, do próximo ano. Isso se não houver de repente algum adiamento, etc e tal. O fato é o seguinte, eu estou mais otimista em relação a essa geração, a próxima geração de consoles, e aí abrindo aqui um parênteses, na verdade maior, porque eu tinha comentado, quando teve aquela transição da geração, por exemplo, Play 3 para Play 4, Xbox 360 para Xbox One, eu tinha comentado que não tinha tecnologia para aquilo, que na verdade eles estavam tirando o bolo do forno antes dele estar pronto, uma questão de marketing, uma questão de venda, ponto. E ganância, ambição e tudo mais. Eu tinha deixado isso claro e vocês sentiram na prática. Por quê? Porque você só foi ter alguma sensibilidade realmente em termos de nível gráfico do meio da vida dos consoles Xbox One e, no caso, Play 4, do meio da vida desses consoles em diante. Até então, os primeiros anos foram extremamente, poxa vida, muito aquém. Os jogos realmente, em termos de gráfico, às vezes você nem percebia lá a grande diferença. Agora não, nessa nova geração, o Xbox One X, ele já promete de cara não só ter uma placa gráfica mais parruda, ele foi feito para ser atual os próximos 5, 7 anos. Resumindo a história. Rodar, não se fala mais em Full HD, rodar em 4K é obrigação no mínimo, tá? Há pelo menos 60 frames para jogos parrudos. Então assim, esse é o principal alvo do canhão, né? Como um atirador de elite. O alvo principal é rodar no mínimo nisso. Então não é só ter gráficos interessantes, é principalmente a parte de que armazenamento, o HD vai ter mais espaço para armazenar, a parte online também vai ser mais parruda. Então assim, é do mesmo? Sim. Só que o que acontece? Para você que é desenvolvedor, e aí tá a dica, né? Eu até estou deixando o link aqui abaixo com um vídeo bem interessante sobre o assunto. Os programas eles estão convergindo para se tornarem grandes facilitadores, tá? Tanto na criação de personagens, de ambiente, programação, etc e tal. Quando eu falo os programas como ferramenta, eu estou falando de engines de games também, programas 3D, tudo que você puder imaginar. Então o que acontece? Só para que você entenda, tudo está convergindo para facilitação, mas não porque você vai ter menos trabalho como desenvolvedor, muito pelo contrário, você vai ter muito mais trabalho, porque tanto os jogos em termos de volume, ambiente e realismo vão ser obrigatoriamente puxa vida, quesito para ser lançado para uma plataforma, independente de qual seja ela, até mesmo mobile, tá? Só abrindo aqui outro parênteses,
como também os jogos vão ter que ser mais atrativos em questões de física, inteligência artificial, parte gráfica nem precisa falar, etc. E tal. Então assim, humanamente falando, não dá para você pegar a mesma equipe de 100, 200, 300 pessoas que desenvolveu, por exemplo, sei lá, o Assassin's Creed ou o Gears of War aí pro Xbox, por exemplo. Não dá para pegar a mesma equipe de 100, 200, 300 pessoas e multiplicar elas por 1.000, 2.000, 3.000 pessoas para fazer um jogo maior e melhor. Não, eu tenho que ter a mesma equipe, a mesma quantidade de pessoas, ok? E aproveitar elas, só que elas vão ter mais trabalho. Então, obrigatoriamente, só para que você entenda, eu tenho que ter ferramentas que facilitem mais a criação de personagens, ambiente, inteligência artificial, física, etc. e tal. Então, essa convergência de programas é necessário, em especial para a próxima geração. Sim, com certeza daqui a 1 ano e meio, 2, vai sair a nova versão da Unreal Engine 5, da Unity, CryEngine, por aí vai. As engines, só para que você entenda, elas sempre estão a um passo à frente da parte do hardware, tá? Tanto isso é verdade que você deve se lembrar que só depois que lançou as novas gerações de console, no caso a atual, é que saíram novas versões das engines. Normalmente as engines, elas são bem parrudas, elas aguentam o tranco. O fator limitador normalmente sempre é o hardware. Então o que acontece? Se vai sair daqui 1 ano, 1 ano e meio, ninguém reinventa a roda. A parte que você já conhece nas engines vai valer para as próximas versões, só que vai ter recursos novos e aí cabe a você se atualizar. Ponto. Eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo, mas o fato é que a nova geração de consoles promete. Eu vou dizer para vocês que ela com certeza vai destoar mais em relação ao atual do que poxa vida, o swap, a troca das antecessoras, ou seja, Play 3 para Play 4, Xbox 360 para Xbox One e por aí vai. Então você vai sentir. Então assim, só para que vocês entendam, trocar, quando você está com um projeto desenvolvendo ele, independente qual seja a engine de game, você não troca com quem abre um outro programa numa versão mais atual. Se você fizer isso, você corre o risco de perder todo o projeto, tipo assim, quase 100%. É como tentar mudar o motor do carro com o carro em movimento, tipo a 100 por hora, entendeu? Então não se faz isso. Então é normal, isso tá, existe desde que o mundo é mundo. É normal a maioria dos estúdios manterem sua versão atual de engine, alguns chamam de engine, outros de engine, por aí vai. Independente de qual significa motor gráfico, independente da pronúncia, muitos estúdios mantêm o seu sistema, o seu motor gráfico, mesmo que seja uma versão antecessora ou retrô, porque eles sabem que ter que refazer todo o projeto não só é inviável em termos de tempo, mas também em termos de custo. Então, muitas vezes, um estúdio que já tem projetos em andamentos na casa, ele continua a desenvolver os mesmos até finalizá-los e publica mesmo que numa plataforma, porque aí eu quero dizer uma coisa para vocês, aí é que está a diferença. Não importa se você vai continuar desenvolvendo, por exemplo, na Unreal Engine 4, e digamos que saia a Unreal Engine 5. Mesmo que venha uma nova geração de consoles, puxa vida, você vai conseguir publicar o que você fez na versão 4 para a versão atual, dos consoles atuais. Isso é o que mais acontece muitas vezes. Talvez você não saiba, muitos jogos, como por exemplo BioShock, foi feito em versões da Unreal que já não se usava mais. Tá? Por quê? Porque um jogo, primeiro que ele não fica pronto em 2, 3 meses, é anos. É pelo menos 4, 5 anos um jogo AAA. Então é super normal muitas vezes o estúdio manter, porque ele já tinha começado o projeto, manter sim o desenvolvimento naquela versão daquela engine, mesmo que seja retrô em relação a novas versões, e lançar na plataforma atual do mercado. Então, ou seja, não tem problema se eu estiver desenvolvendo algo numa versão antiga de engine e querer lançar para uma plataforma atual. Não tem problema, eu consigo fazê-lo. E muitas vezes, conta de você já ter começado aquele projeto, relação custo-benefício, você tem que finalizar, você tem que pegar e continuar com aquela versão da engine. Então assim, não se preocupa com relação a essa parte, mas procura aumentar o seu leque, ser um pouco mais generalista. Eu sei que talvez você seja um especialista na parte de programação, na parte de modelagem, animação, resumindo, na parte gráfica, são vários segmentos, né? Não importa a sua especialização, procura aumentar um pouco o seu leque, conhecer novas tecnologias, tendências, etc e tal, porque o que vai ser diferencial vai ser um generalista para você que em especial é da parte gráfica, seja level design, desenvolvedor de personagem, que é o character creator, independe qual seja a sua especialização, se é só trabalhar com materiais, a parte de shading, etc e tal, procura aumentar um pouquinho o seu leque de opções em termos de ferramentas e habilidades,
porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Não importa se você tem a intenção de trabalhar num grande estúdio ou num estúdio pequeno, ou mesmo continuar trabalhando como indie, como desenvolvedor independente, aquele que faz lá no seu quarto, no seu home office, que desenvolve lá na sua casa ou num pequeno estúdio, não importa. Aumentar esse skill, ou seja, esse conjunto de habilidades vai fazer toda a diferença para que você consiga galgar degraus e chegar e ficar atualizado com o mercado real, com o mundo real, para não acabar aí, enfim, perdendo o trem, tá ok?